Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvado e adorado seja o Senhor mais uma vez nessa noite e engrandecido seja o nome dele, porque ele é poderoso. Mais um dia estamos de pé para a glória do Senhor. Hoje um dia memorável, aonde muitos de joelhos oraram ao Senhor, entregando o vosso jejum para a nação brasileira. E isso é lindo, é memorável e é importantíssimo continuarmos fazendo isso. Não somente no dia de hoje, mas nós, povo de Deus, a estarmos na presença do Senhor, fazendo a vontade dele. Enquanto eu aguardo os irmãos entrarem na live hoje, quero explicar o que tantas lives de primeira, tivemos alguns probleminhas e não conseguimos acessar a página da segunda de primeira, por isso estamos no link do Facebook do nosso irmão Renato, né? E quero aproveitar para falar então da segunda de primeira. Vejam que eu estou vestida com a blusa da segunda de primeira, a nova, né? Segunda de primeira, tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor. E também o boné. O boné, não somente essa camiseta, mas outras. Talvez você ainda não tenha, adquira. E se você não mora na cidade de Goiás e deseja ter, entre na página do dia, com certeza que faremos de tudo para enviar para você. E também, se quiser ser um missionário, ajudar na obra missionária da segunda de primeira, você também pode ser um abençoador e estar enviando uma oferta, se assim o seu coração desejar, tá bom? Então, nesta noite, quero agradecer também a vida do meu pastor, pastor Wellington Alves, que nos permite falar da palavra de Deus. E nesta noite eu espero que não seja as minhas palavras, mas que seja a palavra de Deus dentro das verdades bíblicas que ele tem para nós. Então eu gostaria de nessa noite iniciar com uma oração para que Deus venha falar ao meu e ao seu coração e a todos os ouvintes que conseguirem ver e ouvir esse vídeo. Amém? Então eu convido você a orar juntamente comigo, se você já entrou na live, se você não entrou no momento em que você começar a assistir, faça também essa oração para que essa palavra possa falar contigo. Então vamos orar. Senhor Deus, é na tua presença, Senhor, não é na presença de homens ou para mostrar para homens que nós colocamos em frente a uma câmera para falar para multidões de pessoas a tua palavra. É para ti, somente para ti, Senhor, são todas as coisas. Que nesta noite, esta palavra possa entrar e fazer morada no meu coração e no coração de quem ver e ouvir essa live. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa entrar nas casas, no momento em que essa palavra esteja sendo ministrada, no momento em que eles assistirem o vídeo. Talvez não assistam agora, mas assistam às 9 horas da noite, à meia-noite ou amanhã. O importante é que a tua palavra tem poder para fazer em qualquer lugar e em qualquer hora. Essa é a minha oração nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor no livro de 2 Pedro, capítulo de número 3. Deus fortemente fala ao meu coração durante algumas semanas sobre este capítulo. E em uma noite eu acordei e me recordei de algo que o Senhor falou a mim sobre o tempo. E é sobre esse tempo que nós vamos falar. 2 Pedro, capítulo de número 3, vai dizer para nós sobre a vinda do Senhor. Então, abra a sua Bíblia aí. 2 Pedro, capítulo de número 3. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Versículo de número 8 e o versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos
e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Leia comigo mais uma vez. Mas, versículo 8, mas, amados, não ignoreis uma coisa, que o dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Eu gostaria, dentro dessa palavra, lhe dizer 3 coisas que o Espírito Santo vai ministrar aos nossos corações nessa noite. Primeira, e preste atenção que iremos falar sobre tempo. A primeira coisa que o Espírito Santo vai dizer para nós é quem nós fomos, passado, quem nós somos, presente, e quem nos tornaremos, futuro. E eu quero deixar mais uma questão para você, para onde nós iremos. Então é isso que o Espírito Santo tem a ministrar para nós. Então eu quero entrar dentro da palavra do Senhor, em 2 Pedro, o livro que nós lemos, no versículo de número 3, a palavra do Senhor diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, e continua a palavra do Senhor. Mas eu quero ficar sobre essas 2 palavras, últimos dias. Nós sabemos e ouvimos muito nos dias de hoje que nós estamos vivendo os últimos dias. E muitos dizem que é a última hora e que Jesus realmente está voltando, né? E que o mundo vai acabar. Já deram tempo para o mundo acabar. Já deram muitas outras coisas para o mundo acabar e o mundo não acabou. E Jesus ainda não veio. Porque essa palavra últimos dias só começa a aparecer para nós depois da ascensão de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morre e volta para o Pai, volta para os céus, nós começamos a ouvir essa palavra dos últimos dias. E ela é apenas um termo para que nós venhamos entender que os últimos dias nós começamos a viver ele a partir do momento da morte de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo morreu, sobreveio sobre o povo várias coisas. E nós vamos ver isso. A Bíblia fala que vários profetas falaram sobre a vinda de Jesus. Nós conhecemos um, Jeremias, falou sobre a vinda de Jesus. Um muito conhecido de nós, Isaías, falou sobre Jesus, a vinda de Jesus e como Isaías falou sobre a vida de Jesus. Mas nós estamos falando agora de Pedro. Pedro começa a falar da vinda de Jesus, acerca da vida do Senhor. Então analise comigo. Pedro começa a dizer desses últimos dias, assim como a Bíblia vai falar sobre outros profetas que também falam acerca dos últimos dias. Mas é certo que os últimos dias começamos a viver a partir do momento que Jesus Cristo se foi. Mas eu acabei de repetir isso, mas preste atenção. Existe uma frase em que nós ouvimos muito, e você vai se lembrar, que alguém sempre fala assim: ei, não é hora de brincar, não é mais tempo de brincar. Mas o certo é que nunca foi tempo de brincar. Nunca foi o tempo de brincar com Deus. De Deus ninguém brinca, não se escarnece, não se zomba. Todas as vezes que brincaram, que zombaram, que escarneceram de Deus, Ele sempre agiu contra o povo. Deus não permite que ninguém, porque Ele é Deus, que ninguém faça nada que Ele não queira. Então, quando você faz algo e escarnece de Deus, Ele te pega.
E a gente sabe que nos dias de hoje, o que mais aconteceu foi isso. Nós vemos nas televisões quanto o carnaval zombou de Cristo na cruz e em tantas outros carnavais. Quanto as pessoas que não aceitam, que não querem Jesus Cristo, zombam dele, colocando Jesus como gay, colocando Deus como um pai ruim e cruel, que não está nem aí para o seu filho, e etc. Só que isso não chega barato para ninguém. Certo é que nós estamos vivendo esses últimos dias. E olha só comigo, conforme foram se passando os anos, versículo de número 4 diz assim, eles ficavam dizendo para Pedro, e dizem para nós também, até o dia de hoje, você já ouviu isso? Por que Jesus ainda não voltou? Aí o versículo 4 diz, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Falam, eu já ouvi desde a época dos meus avós, desde a época de não sei o quê, que fala que Jesus vai vir e ele não vem. E aí eu quero dar uma pausa aqui no livro de 2 Pedro. E eu quero que você acompanhe comigo o livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 21. Agora nós não estamos falando de simplesmente um homem carnal que fala sobre a vida do Senhor, mas nós estamos falando de um Deus espiritual que estava na terra e ele mesmo profetizou sobre a sua vinda. O livro de Lucas, capítulo 21, a partir do versículo 5, Jesus Cristo começa a dar um sermão e o título é o princípio das dores. Ele começa a dar sinais para nós de como nós veremos ou saberemos quando é chegada a vinda de Jesus Cristo na terra, a volta de Jesus Cristo, melhor dizendo. Então ele começa dizendo para nós a partir do versículo 5, e eu quero destacar alguns sinais que ele profetizou. Versículo 8 diz, disse então ele, vede que não vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo sou eu. A palavra do Senhor começa a dizer sobre os falsos profetas. Versículo 9, e quando ouvides de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que isto aconteça. Primeiro, mas o fim não será logo. Perceba que Jesus Cristo, ele falou que haveria guerras, mas ele diz para nós, o fim não será logo. O versículo 10 diz, se levantará nação contra nação e reino contra reino. Versículo 11, haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Isto é o que Jesus, quando veio à terra, disse que iria acontecer. Agora pense você, e o quanto os seus olhos e os seus ouvidos já não ouviram e viram o que essa palavra aqui já se cumpriu. Quantos não foram os terremotos? Quantos não foram vidas ceifadas pela terra? Quantas pestes? Quantos não morrem de fome até de hoje? Coisas espantosas têm acontecido. Doenças que a gente não sabe nem o nome têm levado vidas. E isto é o que a Bíblia diz e o que Jesus falou. Não foi simplesmente um homem, não. Foi Deus na terra falando para nós. E ele dá um outro sinal também no versículo 20. E ele destaca acerca de Jerusalém. Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeis então que é chegada a sua desolação. Analisamos, vemos
estudamos e tentamos todos os dias descobrir quando é a volta de Jesus Cristo. O certo é que as dúvidas e as perguntas sempre vai chegar para você, dizendo: até hoje ele não veio, então eu não acredito na vinda dele. Isso é certo. Mas você que crê na volta de Jesus Cristo, que sabe, ele ainda te dá mais sinais. Observe só, nos versículos número 25, eu ainda estou em Lucas capítulo 21. A palavra de Deus diz: e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia nas nações, e perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Será que isso parece com algumas coisas que nós estamos vivendo? Pessoas com muito medo desse momento que nós estamos vivendo hoje. Se parece, né? Se parece sim. Sabe por quê? Porque essa palavra é verdade. Versículo 27. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. E aí ele começa a dizer para nós sobre uma parábola, a parábola da figueira. Só para a gente começar a entender isso. Quando ela começa a florir, é que vai dar os seus frutos. Preste atenção que quando nós vimos todas essas desolações, algo acontecendo no céu, ou seja, o que estiver acontecendo, a vinda do Senhor está próxima. Mas assim como eu disse para você em 2 Pedro, que nós acabamos de ler, é que os últimos dias nós estamos vivendo ele. E os profetas da Bíblia e antepassados nossos também viveram esses últimos dias. Mas a maneira em que eles viveram é que é diferente. A Bíblia conta que a vida de Pedro era um referencial para a igreja a qual ele pastoreava. Perceba que todas as vezes que Pedro vai falar sobre a vinda de Jesus, ele trata com seriedade. Por isso eu disse que nunca foi tempo de brincarmos com Deus. Não é só essa hora que não é mais tempo. Nunca existiu um tempo que se pudesse brincar com Deus ou zombar com Deus. Pedro pregava a palavra do Senhor. Paulo pregava a palavra do Senhor. Muitos outros pregavam a palavra do Senhor. Sabe para quê? Crendo que um dia algumas pessoas ouviriam e seguiriam aquilo que eles estavam ensinando. E se nós, eu e você, estamos aqui, é porque eles venceram os dias maus. Eles venceram as pestes. Eles venceram tudo o que veio sobre essa terra. Eles passaram e hoje nós estamos aqui sentados pregando a palavra de Deus para dizer para você: estamos sim vivendo o último dia, mas é necessário que você desperte e mude de posição. Por quê? Porque estar na presença de Deus não é de qualquer maneira. Se colocar diante de Deus não é de qualquer maneira. Estar na presença de Deus é estar na presença do Todo-Poderoso, que sabe e rege todas as coisas. É por isso que nós dizemos: tudo está no controle de Deus. É isso que nós falamos e vamos continuar falando, tudo está no controle de Deus. Voltamos para a carta de 2 Pedro. O versículo de número 8 vai dizer para nós agora por que vai responder para essas pessoas que fazem essa pergunta: por que Jesus nunca voltou? Ele vai responder agora. Olha só comigo. Versículo de número 8 do capítulo 3 de 2 Pedro. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. Para um dia, para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Sabe o que ele está dizendo para nós? Deus não trabalha. Aliás, Deus não é preso
dentro desse tempo. Nós, sim, somos presos a um tempo. E perceba que o início, eu disse que o tempo vai dizer quem fomos, quem somos e quem nos tornaremos. Mas Deus não é preso a esse tempo. Nós somos. De que maneira somos presos a esse tempo? Esse tempo nos diz a hora de acordar e a hora de dormir. Esse tempo nos diz a hora de comer. Nos diz a hora de trabalhar. Nos diz tudo. Perceba que o tempo nos dita todas as regras necessárias para vivermos a nossa vida. Trabalhamos muito, dedicamos o nosso tempo para muitas outras coisas. E aí você vai me dizer, lá vem ela dizendo o seguinte, você não tem tempo para Deus. Eu não sei se você tem tempo ou se não tem, mas eu quero te perguntar, como está o teu tempo com Deus? Eu não sei há quanto tempo você tem tirado. Ah, mas realmente o trabalho não deixa a gente tirar tempo. Realmente os filhos, a casa, muitos afazeres da casa, não deixam a gente tirar o nosso tempo para Deus. Mas eu creio que até o final dessa mensagem, a sua opinião vai mudar. Então vamos continuar aqui. Deus não está preso ao nosso tempo. Deus trabalha no tempo dele, da maneira dele e do jeito dele. Ele simplesmente é Deus. Você queira ou não queira, ele vai continuar sendo Deus. Aí alguns versículos conhecidos nossos, Eclesiastes capítulo 3, vai dizer sobre o tempo para nós. Há tempo para todas as coisas. Tudo está debaixo do propósito de Deus. Então, se você entregar também o seu tempo aqui nessa terra para Deus, todas as coisas vão cooperar simplesmente para o seu bem. E aí tudo lhe vai bem. Mas eu vou viver na bonança, tudo vai dar certo? Não. No mundo nós vamos continuar tendo aflições. Assim como nós estamos aqui cultuando por uma live. Isso é aflição, o meu coração chora quando eu tenho que ministrar a palavra do Senhor por uma live, sendo que nós poderíamos estar unidos e reunidos juntos para adorar o Senhor no templo. Como é bom estar no templo, como é bom estar com os nossos irmãos, como é bom adorar o Senhor. Aí muitos vão criticar ou falar alguma coisa a respeito disso. Ah, porque você é fanática, você gosta de estar no templo. Não é que é isso. Sabe por quê? É porque você vai assistir essa live ou várias outras lives que estão sendo feitas. Mas você não vai conseguir dar um glória a Deus. Algumas pessoas vão conseguir sim. Mas muitas das vezes nós assistimos deitada na nossa cama. De qualquer maneira, fazendo uma comida, mas na casa do Senhor, não. Lá é diferente. Lá quando a gente chega, que dobra os nossos joelhos, a presença de Deus já toma a nossa vida. E quando ouvimos a palavra do Senhor desde o início do culto, os louvores penetra dentro do nosso coração. E se você não tem sentido isso, peça a Deus que quando você voltar ao templo, que você possa sentir isso. E quando retornar à sua casa, o seu tempo seja ainda mais dedicado ao Senhor. Então agora no versículo 9, ele responde o porquê. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia. Ele está dizendo para nós que não é ele que atrasa ou que está atrasando a sua volta, mas é porque nós somos assim tão pro já, né? Igual diz o povo, a geração do fast food. Passou, pegou, comeu, vai embora. Né? Assim que a gente está vivendo nos dias de hoje. Então nós dizemos que o Senhor está demorando. Mas ele diz porque ele ainda não veio. Sabe o que ele diz? Versículo 9, vou ler novamente. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tempo tardia. Mas é longânimo. Ele alonga a misericórdia dele
Para que, irmã Ives? Para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Sabe por quê, meu amigo que me ouve agora? Talvez você ainda não aceitou a Jesus Cristo. Sabe por quê que ele ainda não veio? É por sua vida. Sabe por que Jesus Cristo ainda não voltou? É porque alguns da sua família, minha amada, meu amado, ainda precisam conhecer Jesus. É por isso que ele ainda não veio. Então é pela misericórdia dele, que é longânima. Não é porque queremos ou almejamos tanto que ele virá, porque simplesmente você pede: como eu quero ir para o céu, como eu quero que Jesus volta logo, porque eu quero ir para o céu. Não é por tanto insistirmos que ele virá, mas é no momento certo, na hora certa. E a Bíblia vai continuar dizendo para nós no versículo de número 10 de 2 Pedro: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Quer dizer que será à noite? Quer dizer que será de madrugada? Não, aqui ele está nos mostrando uma maneira para nós entendermos. E por que ele coloca como ladrão? É porque o ladrão, ele vem sem você saber a hora. Você pode estar em casa, você não pode. Ele virá e entrar dentro da sua casa e vai roubar o que tem lá dentro. Mas Jesus vai vir roubar? Não, não é isso. Ele está dizendo, sabe o quê? Quando você percebe que existe alguém tramando para entrar na tua casa, o que você faz? Coloca grade nas suas portas, nas suas janelas, coloca câmera do lado de fora do portão, câmera na frente da casa. Protege a sua casa. Sabe o que Deus e o Espírito Santo está ministrando aos nossos corações nessa noite? É isso que nós precisamos fazer, meus irmãos amados, e você que me ouve. É isso que nós precisamos fazer. Ei, precisamos nos preparar. Como? Coloque uma grade, sim, no teu pensamento, nos teus olhos. Diminua a falácia da sua língua. Viva em santidade. Preserve a sua vida. É isso que ele está dizendo. Cuide para que nos dias maus você não caia em tentação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ele continua dizendo: na qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A palavra do Senhor diz, e não quer dizer que o céu realmente vai explodir em chamas e etc. No livro de Apocalipse 6, versículo 12 ao 17, vai contar e vai falar as mesmas coisas. E isso não quer dizer que vai acontecer literalmente. É uma forma em que Deus vai dizer para nós, aqui no versículo mais adiante, que haverá um novo céu e uma nova terra. Ele está preparando para nós essa nova terra, assim como ele disse aos seus discípulos: eu vou voltar para o meu Pai, mas vou preparar-vos um lugar para estar com ele. Eu ainda creio nesta promessa, porque se existe uma palavra que ela é falada e ela é cumprida até as suas vírgulas e os seus pontos, é essa palavra. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Aí, a Bíblia vem dizendo para nós, acompanhe agora nos versículos 12, 13 e 14. Pedro vai instruir a nós o que nós devemos fazer nesses dias. E perceba o que ele fala, versículo 12. Aguardando é a primeira palavra. Aguardando, glória a Deus. Aguardando o que, irmã Ives? Primeiro, deixa eu só retornar aqui. Como eu falei do ladrão, primeira coisa que nós devemos fazer é preparar. Nos preparar para a vinda do Senhor. Essa preparação ao qual ilustrei para vocês, conforme a Bíblia diz sobre o ladrão. Então, se prepare.
Se coloque na posição. E depois no versículo 12, aguardando, almejando a volta do rei, esperando, ansiando, desejando a volta do seu Senhor. E eu quero destacar a palavra Senhor, porque nem todo mundo tem Jesus Cristo como o seu Senhor. Ter Jesus Cristo como o seu Senhor, diz que tudo o que você tem é dele. E ele é que manda sobre a sua vida. Então tenha Jesus Cristo como o seu Senhor, aguardando o seu Senhor, anelando a volta dele. Glória a Deus. Continuando, e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Por que apressando-vos, irmã Ives? Tem como eu apressar a volta de Jesus Cristo? Não, não tem como. Então por que a Bíblia está dizendo para nós, apressando-vos? Sabe o que quer dizer isso? Anunciando. Como que eu apresso a volta de Jesus Cristo? É falando, é pregando a palavra do Senhor. É isso que os discípulos faziam. Por isso que eles falavam tanto e pregavam tanto a palavra do Senhor, porque eles criam que muitos viriam aceitar a esse Cristo. Então ele anunciava. Então de que maneira, irmã Ives, eu apresso a sua volta? Porque eu a desejo ardentemente no meu coração. É anunciando a volta do rei. Porque enquanto os escolhidos de Deus não ouvirem a sua voz, ele não virá. Nós lemos no versículo de número 9 que por conta da sua misericórdia e longanimidade, ele ainda não voltou. Então se apresse, meu irmão, se apresse, minha irmã, a falar dessa palavra. Se apresse, porque Jesus Cristo sim está às portas, batendo para quê, irmã Ives? Para entrar e falar no teu coração. Sabe uma coisa que ele gosta de fazer? É morar em ti. É morar dentro de você. Por isso nós somos templos e moradas do Espírito Santo. E quando nos reunimos com os irmãos dentro de uma casa, dentro de um templo ali físico, nós nos tornamos igreja. Mas fora disso, eu e você somos templo e morada do Espírito Santo. Apressa-te em ter Ele como o seu Senhor morando dentro de você. Anuncie a volta de Jesus Cristo. Não deixe de anunciar a volta dele. Versículo de número 13 vai falar para nós: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. No versículo de número 10, perceba que nós falamos sobre o céu pegar fogo e etc. E em Lucas capítulo 21 nós falamos o que Jesus falou que iria acontecer, inclusive o que estamos vivendo no dia de hoje, como outras doenças que nós já passamos e enfrentamos, como guerras que já passou e enfrentou. Mas preste atenção, eu quero te fazer uma pergunta. Como nós cristãos devemos nos posicionar mediante a uma circunstância? Como nós devemos fazer mediante a uma situação de desespero, de medo? Nós cristãos devemos ter medo? Como devemos agir diante de tudo isso? Eu vou te responder, eu não, mas a Bíblia vai te responder agora, nesse momento. Mas nós, segundo as promessas, aguardamos novos céus e nova terra. Eu não sei se você entendeu, mas eu vou repetir para que você entenda e guarde. O medo são para os ímpios. O desespero são para aqueles que não conhecem a Deus. Mas você que conhece a Deus e sabe o poder que Ele tem, o medo não te consome, o desespero não te consome. Sabe o que você vai fazer? Você tem a esperança e aguarda no novo céu e na nova terra que está sendo preparada para nós.
É isso que almejamos, é isso que esperamos, é isso que anelamos ver a volta de Jesus Cristo. É isso que precisamos ter na nossa consciência. Irmã, mas isso tudo que eu estou passando, eu vou morrer, eu vou não sei o que, eu vou não sei o que. Um dia todos nós vamos morrer, meus irmãos. Um dia todos nós. Nós estamos falando da vinda literal de Jesus Cristo. Mas se Ele quiser, Ele pode vir pessoalmente, tirar você sozinho e levar para o céu. Talvez Ele possa voltar para mim, para você hoje, através dessa doença ou qualquer outro tipo de doença que tem matado pessoas. Mas o certo é que nós estamos falando de algo que é promessa do Senhor. E eu disse sobre tempo. O tempo que Jesus falou sobre isso há muitos e muitas décadas atrás. E hoje também é Pedro. Esse capítulo que nós estamos lendo, que Pedro fala sobre a vinda de Jesus. E hoje eu estou dizendo para você sobre a vinda de Jesus Cristo. A nossa esperança ainda está de pé. Se tem algo que não está morto, é Jesus Cristo. Se tem uma pessoa que está viva, é Jesus Cristo. Se tem alguém que mora dentro de você, se chama Espírito Santo de Deus. E se tem alguém que olha por você, se chama Deus. Ele ainda é Deus e sempre será Deus. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Como devemos aguardar a volta de Jesus Cristo? Versículo de número 14 vai dizer para nós na parte B: deve procurar que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis. Aí a gente vai voltar lá em Lucas capítulo 21 de novo, agora no versículo de 34, diz assim, olha só: e olhai para vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós o improviso daquele dia. Não vai acontecer improviso. O tempo de estar na presença de Deus é agora, nesse momento. Naquele dia não haverá improviso, não adianta. Não adianta que não vai acontecer. E aí ele diz mais para nós, 36, vigiai, pois em todo tempo, orando para que sejais ávidos, por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Sabe o que ele está falando? Se nós estivermos irrepreensíveis na presença do Senhor, guardando os nossos dias. Deixa eu voltar aqui para 2 Pedro. Imaculados, sem manchas, e assim como Cristo falou, sem glutonaria, evitando qualquer sorte de pecado na nossa vida, nós estaremos sendo dignos, procurando estar dignos de não ser assolados por essas coisas que estão acontecendo. A mim e a você cabe estar de pé na presença do Senhor. Para que, irmã Ives? Para que nenhum mal entre na tua tenda. Para que nenhuma peste entre na sua casa e assole a sua família. De que maneira, irmã, eu protejo a minha casa? De que maneira, irmão, eu protejo a minha casa? É ministrando a palavra do Senhor e guardando no teu coração para não pecar contra o Senhor. Porque, como dissemos no início, muitos zombaram de Deus e por isso muitos já morreram. Mas se você se guardar, você será digno de ser protegido por essa sorte de mal. No versículo de número 17, ele fala: guardai-vos. Olha que interessante, guardar de quê? Guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Aqui ele está falando dos falsos profetas, assim como eu disse no início, e assim como Jesus alertou sobre esses falsos profetas. Ele está dizendo: guardai-vos. De que maneira eu e você guardamos das
dos falsos profetas. Aliás, quem são os falsos profetas? São aqueles que instalam o caos. São aqueles que pega a palavra do Senhor e distorce ela e prega da sua maneira. São aquelas pessoas que dizem para você, olha, Jesus Cristo nunca vai voltar. Ou dizem, não, eu sou Cristo. Tem muitas outras coisas, pessoas dizendo que é o verdadeiro profeta, o verdadeiro Messias. Outros dizem aí que já é até o anticristo e etc e tal. Mas ele está dizendo, amados, guardai-vos. De que maneira você irá se guardar? Só tem uma. Conhecendo as Escrituras. Dizem que hoje em dia não tem verdade mais. Cada um fala a sua própria verdade, não existe uma verdade absoluta. Eu tenho a minha verdade, o outro tem a sua verdade, mas se tem uma verdade absoluta é essa. Essa daqui é completa e certa. E isso eu posso te dizer com certeza, que a vinda do Senhor, ela é absoluta. Ele virá. Isso é certeza, ele virá. E aí esse conselho ele nos dá, guardai-vos desses falsos profetas. Estude a palavra, leia a palavra. Enquanto eu estou ministrando aqui, confira se são esses versículos mesmo que eu estou lendo. Analise ela, veja se é isso. Não deixe de ver de maneira alguma. Analise as Escrituras e não deixe que todo vento de doutrina faça com que mexa com a tua mente, mas que o Senhor a proteja, que o Senhor guarde a tua mente através das Escrituras. Leia nela, medite nela, coma ela. Aleluia, glória a Deus. Aí ele fala para nós no versículo 18, como é antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada glória, assim agora, no dia eternamente. Amém. Guarde essa palavra aí, meu irmão, no teu coração. Minha irmã, não fique ouvindo muitas outras coisas na televisão, no YouTube, etc. Tanta gente que tem profecia. Não existe profecia mais verdadeira do que essa aqui. Mas eu disse para vocês no início que, e eu já estou caminhando para o final, que essa palavra iria nos fazer três coisas. Primeiro foi quem fomos. E o que isso tem a respeito do tempo que nós falamos. Bem certo é que o tempo em que Jesus profetizou, a palavra está se cumprindo até os dias de hoje. E que é certo também que a volta dele será fiel e verdadeira. Ele virá. Então, quem você tem sido? Foi no passado? O que você fez até o dia de hoje? Eu tenho certeza que muitos cristãos estão ouvindo essa palavra e a carta de 2 Pedro vai dizer para cristão aqui, diretamente para eles. Então, quem você foi? O que você fez no passado? Analisa isso. Tem no seu pensamento. Nós falamos de posicionamento, como devemos estar esperando a vinda do noivo. Nós falamos sobre isso. Mas eu quero te perguntar agora, quem você é? Será que você consegue me responder quem você é? Jesus Cristo fala na palavra dele e ele fala quem ele é. Eu sou a luz do mundo, ele diz. E muitos questionam ele, você não pode falar, porque se falar de si mesmo, seu testemunho não é verdadeiro. E ele responde, sim, o meu testemunho é verdadeiro, pois eu sei de onde venho e para onde eu vou. Você sabe quem você é agora? E você sabe para onde você vai? Você tem a certeza absoluta que no dia da volta do Senhor, você vai subir com Ele? Você vai estar no céu de glória com Ele? Será que você pode me dizer isso?
Então, em Jó, capítulo 8, versículo 9, ele diz para nós assim: pois nós nascemos ontem e não sabemos nada. Nossos dias na terra não passam de uma sombra. Olha como Jó fala. Olha a vida de Jó, vocês todos conhecem. Ele diz que nós não sabemos nada e que a nossa vida é como uma sombra. O tempo passa, ó, voando. Quando nós percebemos, já estamos grandes, uma família formada. Quando mal vemos, já temos a nossa casa. E quem nós temos sido mediante tudo isso? Passa rápido, pense nisso, passa rápido. Mas a Bíblia diz em João capítulo 4, versículo 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Perceba que ele fala, mas a hora vem, vírgula, e agora é. Olha só, ele usa o futuro e usa o presente. Isso é para você, meu amado. A hora continua vindo, ela vai vir, mas também é chegada a hora em que nós o adoremos ao Pai em espírito e em verdade. E aí no 24 ele diz, porque ele está à procura de verdadeiros adoradores. Devemos nos posicionar mediante a tudo isso que está acontecendo. Devemos saber e anunciar a volta de Jesus Cristo. É por isso que eu tenho te perguntado: o que você vai ser no futuro? Será que o que está acontecendo aqui agora vai determinar quem você vai ser lá na frente? Será que se essa situação acontecer assim como Cristo também falou em Lucas 21, em que nós seremos perseguidos por levar essa palavra, e aqui no Brasil, glória a Deus por isso, nós podemos anunciar a palavra do Senhor, mas existem outros vários lugares que não pode anunciar. Mas e se esse dia chegar aqui no Brasil e você correr o risco de ser preso por anunciar essa palavra? Você vai para a cadeia? Ou você vai negar a Jesus? Irmã, mas eu vou viver isso? Vai sim. Vai sim. Esses últimos dias que nós estamos vivendo acontecerão. Por isso estamos de portas fechadas, templos fechados. Porque em pouco tempo vai acontecer isso. Vi uma reportagem há pouco tempo em Minas Gerais. Uma moça fazendo um culto e a polícia foi lá e ela disse que não iria mais fazer o culto. Então, e se isso acontecesse com você? Será que o que você tem estudado, guardado a respeito da palavra de Deus está fazendo que quando Jesus Cristo voltar, você esteja preparado para o receber? Sabe por quê? Naquele dia não haverá improviso. Ele simplesmente virá. E se assim estiver preparado, o aguardando, ele te levará. E Deus falou ao meu coração algo muito forte. Eu não sei nem se todos vão entender. E eu vou encerrar aqui, depois dessa leitura, nós vamos ler Isaías 46. Já vou até abrir a minha Bíblia aqui. Abra você também a sua Bíblia. Isaías 46, nós vamos ler apenas 2 versículos. Depois disso que Deus falou ao meu coração. Olha só. Ouça com muita atenção. Por favor, isso é muito sério. Ouça com atenção. Nós falamos no início de passado, presente e futuro. Então eu quero falar isso para você. O teu passado não te condena hoje. A Bíblia nos fala que quando nós conhecemos Jesus como nosso único suficiente Salvador, e Ele nos aceita, todo o nosso passado é jogado no mar do esquecimento. Então hoje
ele não está te condenando. O teu presente te faz saber quem você pode ser. O teu presente te faz saber quem você pode ser. A partir dessa pregação aqui, você pode decidir se tornar uma pessoa diferente. Se posicionar diferente, mudar os teus pensamentos. E isso vai dizer o que vai ser do teu futuro, dos teus dias à frente. Se você reconhecer a Jesus Cristo como seu suficiente Salvador, Ele vai mudar a tua história e o teu futuro estará garantido. Então, a tua decisão no presente diz como vai ser o seu futuro. O teu presente te faz saber quem você pode ser. Agora, olha essa que é muito forte. O teu futuro te dirá quem você foi no presente. Olha só, não é forte? O teu futuro te dirá quem você foi no presente. Mas o teu passado voltará para dizer como será o teu futuro na eternidade. O teu posicionamento hoje te dirá no dia do juízo final qual será o teu futuro. Então eu vou ler a última frase novamente para você gravar. O teu futuro te dirá quem você foi no presente, mas o teu passado voltará para dizer como será o teu futuro na eternidade. Naquela hora não vai adiantar gritar, desesperar. Ou você vai entrar ou você vai apartar porque ele não te conhece. Mas agora, nesta hora, nós podemos o reconhecer como o Senhor de nossa vida. E ainda como cristã que eu sou, olhar o meu posicionamento diante de Deus hoje, nesses dias que estamos vivendo, e os meus dias à frente dirão o que eu me posicionei no dia de hoje, porque no dia em que Jesus Cristo voltar para buscar a igreja dele, ele me dirá se o meu passado vai me condenar para a vida eterna no inferno ou para a vida eterna nos céus de glória com ele. E imagine só, o inferno ele é real e é dolorido. Não pense você que Satanás vai ficar no inferno mandando em você. Pense também que ele será queimado e jogado no lago de fogo. Também Satanás, Lúcifer, estará nesse inferno. Então você, meu amigo, minha amiga, minha irmã em Cristo, meu irmão em Cristo Jesus, se decida hoje se posicionar. Que tipo de crente você tem sido? Que tipo de crente você é no dia de hoje? E no amanhã, que tipo de crente você vai ser? Porque certo vem que Jesus voltará. E eu encerro essa palavra em Isaías capítulo 46, versículo de número 9, que diz: lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Versículo 10, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Que a vontade de Deus seja feita nessa terra. Que a vontade de Deus seja estabelecida nessa terra, assim como a palavra dele tem dito para nós. E eu quero orar a Deus, agradecendo agora por esta palavra. Guarde ela no teu coração e eu espero que Jesus fala contigo. Espírito Santo de Deus que mora dentro de nós, obrigado por esta palavra que fortemente falou comigo durante 2 semanas. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, o teu filho amado,
amado, que morreu na cruz do Calvário e veio, ó Pai, para nos salvar de toda sorte de mal. Pai, este sangue que nos cobre, que nos reveste, porque nós cremos em Ti, porque sabemos de uma promessa e aguardamos ela, em que o Senhor voltará e não tardará. É logo, Senhor. Pai, é por isso que temos que nos posicionar. Eu diante de Ti me coloco na posição, Senhor, de anunciar a Tua palavra, para que vidas sejam salvas. Alcança, Senhor, os filhos, alcança, Senhor, os tios, os avós, as mães e os pais daqueles que ainda não conhecem a Tua palavra. Alcança a minha família, Senhor, nesta noite. Pai, vai de encontro àqueles que não Te conhecem, mas entra com salvação, nos cobre, Senhor, com o Teu sangue. Pai, guarda a nossa casa, e nós cremos que durante esses dias ainda veremos o Senhor fazer grandes coisas, porque assim será feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Deus abençoe você, em nome de Jesus.